Pessoal, dando continuidade a mais um conteúdo na disciplina de Sistema Elétrico de Potência. Hoje vamos ver o estudo da potência e energia nesta aula. Então, o que é que subentende-se por potência? É uma variável muito utilizada, muito importante dentro de toda essa área que a gente está habituado a trabalhar e estudar. A potência, ela é uma grandeza que mede quanto trabalho pode ser realizado em determinado período de tempo, ou seja, ela é a conversão de uma energia de uma forma para outra. É a velocidade com que um trabalho é executado. Por exemplo, um grande motor elétrico tem mais potência do que um pequeno motor, porque é capaz de converter maior quantidade de energia elétrica em energia mecânica no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, imaginemos aqui que a gente vai encher uma caixa d'água e para isso nós dispomos de dois motores de potência 5 CV e um motor de potência meio CV, podemos falar assim. Na medida que a gente for encher essa caixa d'água, imagine que a gente tem uma caixa d'água de um reservatório para outro, uma bomba com potência maior, vamos supor que essa caixa d'água ela seja de 50 mil litros, uma bomba de potência maior ela vai encher essa caixa d'água em poucos minutos, enquanto que a outra bomba de 1 CV ou meio CV, por exemplo, ela vai passar muitas horas para encher essa caixa d'água. Então, o que se entende? As duas realizaram o trabalho de encher a caixa d'água. No entanto, uma desenvolveu esse trabalho num tempo mais reduzido, em menos tempo. Então, dizemos que essa que realizou o mesmo trabalho num período de tempo menor é um motor que possui mais potência. Então é a grandeza que mede o quanto de trabalho pode ser realizado em determinado período de tempo. Ou seja, um trabalho, quanto menos tempo for feito, sendo um trabalho eficaz e eficiente, mais potente vai ser o motor ou que se esteja trabalhando. Continuando em potência, como a energia convertida é medida em joules e o tempo em segundos, a potência é medida em joules por segundo. Vejam só, interessante destacar isso aqui para vocês, que a potência ela é medida em joules por segundo. Joules por segundo. Unidade de medida. Vale ressaltar, assim como nós vimos na aula anterior, a importância da gente saber as unidades de medida que a gente pode trabalhar, para que a gente saiba que se possa trabalhar com potência. No entanto, a unidade elétrica de medida de potência, que é a que a gente vai utilizar, é o watt, o chamado watt, representado por essa letrazinha aqui, o W. Que na forma da equação, a potência é determinada por potência vai ser a razão do trabalho pelo tempo, certo? Então aqui nós temos a forma como nós vamos calcular a potência, sendo que essa potência ela é dada em watts, ou joules por segundo, porque o trabalho você vai dar em joules, o tempo você vai dar em segundos, e 1 joule por segundo equivale ao que? A 1 watt, podemos assim destacar. Continuando, nós vamos ver aqui que uma curiosidade, que a unidade de medida, o watt, ela é derivada do sobrenome de James Watt, que o inventor escocês que realizou trabalhos fundamentais para o estabelecimento de padrões de medida de potência.
ele introduziu o termo horsepower, né? Ou chamado aqui HP, que é uma sigla significado em inglês, como sendo a potência média desenvolvida por um cavalo robusto ao puxar uma carroça durante um dia de trabalho. É interessante destacar que um HP equivale, a gente vai testar muito dessa informação, a 746 watts, né? Destacando aqui para vocês, um HP, deixa eu fazer aqui um HP nesse lado aqui para melhor vocês entenderem. Um HP equivale a 746 watts. De acordo com a informação que eu estou dando a vocês, a gente vai resolver o exercício mais lá na frente, fazendo essas conversões. No entanto, o importante dizer é que tanto HP, quanto watts, quanto CV, são todas unidades de potência, que a gente vai estar utilizando constantemente. Bom, a diferença de potencial, V, é um indicador de quantidade de energia envolvida na movimentação de uma carga entre dois pontos de um sistema elétrico, que pode ser definida por potência dá igual a trabalho dividido pela carga. A potência consumida por um sistema ou dispositivo elétrico pode ser determinada em função dos valores de corrente e tensão. Bom, antes de continuar nisso aqui, pessoal, eu quero destacar o seguinte: a potência ela é dada em watts, certo? E ela pode ser calculada, como a gente acabou de observar aqui, dividindo o trabalho sobre o tempo. No entanto, a potência também ela pode ser determinada, como aqui eu coloquei na informação, a potência consumida por um sistema, ela pode ser determinada em função dos valores de corrente e tensão, certo? Corrente dado em ampere e a tensão em volts. Isso a gente vai ver mais à frente. Então são formas diferentes que a gente tem de calcular a potência. Ou seja, a potência, utilizando a lei de Ohm, né? A potência ela pode ser dada. Aqui vocês têm toda a dedução para chegar à seguinte equação aqui: potência ela pode ser dada pela tensão dividido pela corrente, onde esse P significa a potência, esse V significa a tensão, que é dada em volts, e esse I significa a corrente, que é dada em ampere. Observem bem que esse V aqui, em alguns exemplos, a gente pode substituir também pela letra U, certo? Então, usualmente vocês vão verificar eu observando, quer dizer, vão verificar eu utilizando a letra U para descrever a tensão. Obviamente que eu sempre vou informando isso aqui a vocês. Tanto que vale destacar que o seguinte: potência ela vai ser dada de acordo com a utilização da corrente e da tensão. A potência ela vai ser dada pela tensão multiplicando a corrente elétrica. Utilizando a lei de Ohm, a equação para o cálculo da potência pode também ser expressa de mais duas maneiras. Observem bem aqui, vocês podem calcular a potência também de outras formas, através da potência dada pela tensão ao quadrado dividido pela resistência, sendo essa resistência elétrica dada em ohm, na unidade de medida, ou a potência também ela pode ser dada multiplicando a resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado. Ou seja, para este primeiro caso aqui, a gente pode utilizar a lei de Ohm quando a gente não dispor da corrente elétrica e dispor da resistência para calcular a potência. Neste segundo caso aqui, a gente pode utilizar para encontrar a potência apenas a resistência e a corrente, ou seja, a gente não dispõe da informação de tensão. E nesse caso aqui, que eu acabei não destacando, mas nesse caso mais em cima aqui, a gente pode utilizar a potência
ou calcular a potência quando a gente dispor apenas da tensão e da corrente elétrica. Então são três fórmulas, vocês observam aqui, diferentes. Eu vou destacar aqui novamente. São três fórmulas que vocês observam para calcular a potência, onde você, com os dados de tensão, corrente elétrica ou resistência, você pode facilmente encontrar a potência de um sistema. Outro ponto importante a observar na nossa aula está relacionado à questão da eficiência. Ou seja, o que é a eficiência? Todo circuito elétrico ele vai ter uma eficiência que vai quantificar ou vai mostrar a diferença da quantidade de energia na entrada e na quantidade de energia de saída. Bom, qual o caso aqui? A figura 1 abaixo, então observem bem essa figura aqui. Ela ilustra o fluxo de energia de um sistema no qual a energia muda de forma. Em particular, a quantidade de energia na saída é sempre menor do que a que entrou no sistema devido às perdas e às vezes ao armazenamento de energia no interior do sistema. A melhor situação que pode esperar é que os valores absolutos de WO, né, essa sigla aqui, WO, chamada energia de entrada, e WI, quer dizer, WO energia de saída e WI energia de entrada, sejam relativamente próximos um do outro. Ou seja, o que é que quer dizer isso aqui? Nada mais do que o seguinte: imaginem aqui, nessa imagem aqui, que vocês têm um sistema. Um sistema com condutor de energia, certo? Dentro dessa imagem aqui, nesse sistema, a energia que vai entrar, ela vai prosseguir e vai sair, certo? No entanto, dentro desse sistema, essa energia, ela não é a mesma. A energia que entra, ela é diferente da energia que sai. Por quê? Há toda uma questão de saída, de perdas de energia, certo? Observem bem aqui que neste quadro ele mostra a perda de energia. E aí mostra os motivos dessa perda de energia, certo? Parte da energia armazenada, parte da energia perdida. Então a quantidade de energia que se perde é que define a eficiência de um sistema. Então o que é que significa falar? Que um sistema, ele é, quanto mais próximo for a saída de energia da entrada, ou seja, quanto mais próximo, numericamente assim falando, for a saída de energia daquela que entrou, mais eficiente vai ser o sistema. Então o que é um sistema 100%? É aquele sistema, um sistema com 100% de eficiência, é aquele sistema que não teve perdas de energia. A gente sabe que não existe esse sistema 100%, mas há uma eficiência. O que se procura é que a eficiência ela seja máxima em qualquer sistema que se está trabalhando. Então, a essa quantidade de energia que se perde no sistema e que a energia que prossegue nesse circuito condutor, a gente chama de eficiência energética. Então, todo sistema ele vai ter uma eficiência energética. Para o quê? Para a gente calcular justamente aquela energia que resultante no final. De acordo com a conservação da energia, a quantidade ou a eficiência da energia ela pode ser calculada da seguinte forma aqui, né? Vocês observam toda a dedução, certo? Eu estou mostrando aqui os passos. A gente tem aqui desde o início da conversão de energia, né? Que a entrada de energia vai ser igual a saída de energia mais a energia perdida. Então tudo isso aqui, pessoal, essas etapas foram a dedução ou as deduções feitas para que a gente pudesse chegar nesta seguinte equação aqui. Eficiência de energia vai ser igual
a potência de entrada dividido pela potência de saída multiplicado por 100. Por que, pessoal, multiplicado por 100? Porque ela vai ser dada na forma de porcentagem. Toda eficiência ela é dada na forma de porcentagem. Então, esta vai ser a equação em que a gente vai utilizar para fazer ou para calcularmos a nossa eficiência do sistema. Vai ser a potência de entrada dividido pela potência de saída vezes 100. Uma forma muito simples que a gente vai utilizar para que a gente possa proceder a esse cálculo aqui. Em geral, para sistemas em cascata, a eficiência total é calculada como? Ou seja, se a gente tem sistemas seguidos em cascata, podemos falar assim, a eficiência ela vai ser calculada pela soma das eficiências. Então, imagine que eu tenho pontos de potência interligados. A eficiência do meu sistema vai ser a soma de cada ponto daquele ali, de cada eficiência dentro daquele sistema. Bom, aqui nós temos um exemplo que a gente vai prosseguir no nosso próximo vídeo, que vai ser dedicado apenas à questão da resolução de exercícios. E também vamos prosseguir estudando a questão da energia elétrica, o que é que significa a energia elétrica, como a gente pode calcular e até uma forma da gente entender como é que a gente calcula os valores que a gente, por exemplo, recebe na nossa conta de luz, certo? No nosso consumo, que é importantíssimo para a questão do planejamento econômico de qualquer sistema que a gente vai implantar.